Estamos aqui com o programa Jornada Feliz. E agora, na hora do bate-papo, eu sei que é um momento que vocês ficam sempre esperando aqui no nosso programa, né? Nós vamos falar sobre sentimentos de solidão, de tristeza, né? Nós vamos falar sobre raiva. Tristeza, raiva e solidão são sentimentos comuns durante o isolamento, né? É normal que as pessoas às vezes venham sentir em algum momento esses sentimentos, mas é necessário aprender a lidar com eles. E aprender a lidar com esses sentimentos pode ajudar a passar por este período de uma forma mais amena. Como pouco se sabe ainda sobre o novo coronavírus, é complexo prever quanto tempo ainda teremos que conviver com o vírus à espreita, principalmente quando pensamos em questões sociais, econômicas e biológicas. Bom, pessoal, então para entender um pouco mais esses sentimentos e aprender a se relacionar com eles, e para que você venha aprender a enfrentar essas situações imprevistas e inéditas como as que nós estamos vivendo, nós vamos falar hoje, conversar com a escritora e psicanalista Marilda Coelho sobre como lidar com sentimentos como solidão, tristeza e raiva, né, durante a pandemia. E será que Deus ele tem uma mensagem especial para o coração do homem ou da mulher solitário? Quem vai responder é o pastor Marco Aurélio, da Igreja Presbiteriana Renovada. Né? O pastor Marco Aurélio já está aqui conosco, um dos nossos convidados. E a doutora Marilda também está no telefone. Vamos conversar então primeiro com o pastor Marco Aurélio. Pastor Marco Aurélio, seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Olá, Liliane. Olá, amigos que estão conosco aqui nos estúdios. E você que também nos ouve aí na sua casa ou onde você estiver. É um prazer muito grande estar novamente no seu programa e poder cooperar com você nessa temática que é fundamental aí para a nossa vivência, para que nos tornemos pessoas melhores. Ok, nós que agradecemos a sua participação, pastor Marco Aurélio, que é sempre um homem muito sábio, né? Um grande amigo que nós temos, um grande apoiador deste programa. Bom, e vamos conversar então com a doutora Marilda. Doutora Marilda, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, vamos então começar falando sobre esses sentimentos, né, de solidão, tristeza, raiva. Doutora Marilda, muitas pessoas, elas estão aí passando pelo isolamento social sozinhas. E isso pode ser um motivo de sofrimento, né? Às vezes, nem tanto o sofrimento por não ver ou falar com outras pessoas, né? Porque a internet nos ajuda nesse sentido. Mas a pessoa às vezes se sente solitária por não ter o toque físico, né, com outras pessoas. É a falta daquele aperto de mão, do abraço, do beijo. Como vencer a solidão, né, na falta desse contato, doutora? Nós sabemos que ajuda muito a pessoa manter uma rotina. Ela levantar no horário habitual, ela fazer as rotinas de casa e dentro da disponibilidade dela, ela arrumar maneiras de estar ajudando outras pessoas que estão em dificuldade na situação de isolamento, porque tem muitas pessoas também em dificuldade. A gente sabe do ponto de vista emocional que quando eu ajudo outras pessoas, o meu organismo libera as substâncias endorfinas, que dá uma sensação de plenitude e de felicidade, a sensação de ser útil, de ser importante, de ter, a vida passa a ter sentido. E isso é muito importante, né, doutora? Ter sentido. Isso é uma motivação para a pessoa enfrentar as dificuldades, os problemas. E assim, a gente vê que essa pandemia, ela colocou todos nós frente ao desconhecido, né, ao imprevisto, ao inesperado. E muitas pessoas, até mesmo os médicos, ainda não têm uma referência certa de como lidar com tudo isso que a gente está vivendo. E com o sentimento de solidão, já que nós estamos falando que é um sentimento que vem sobre as pessoas porque elas são obrigadas, né, a ficar nas suas casas, até mesmo para se cuidar e cuidar do outro. Com o sentimento de solidão podem vir também outros sentimentos diante desse cenário, como por exemplo a tristeza, a raiva. Se a pessoa está se sentindo triste, ela, quer dizer, está se sentindo só, ela fica triste. Diante de uma situação de problemas econômicos ou problemas familiares ou problemas no relacionamento, vem aquela raiva, aquele sentimento de impotência, né? Qual a melhor maneira de relacionar com esses sentimentos para a gente passar melhor por essa crise? A coisa mais interessante do ponto de vista emocional é acolher os sentimentos.
Eu primeiro preciso aceitar que eu estou triste, que eu estou sozinha, só assim eu poderei arrumar maneiras de driblar esses sentimentos. Nós sabemos que a certeza da vida é a morte. Só que na pandemia, no isolamento social, essa certeza ficou mais escancarada. E as pessoas que faziam negação dessa condição da finitude passaram a ter perplexidade diante do óbvio da vida e às vezes elas ficam mais depressivas, mais entristecidas. Eu vejo que as dificuldades também que existiam nos relacionamentos familiares, elas eclodem, elas aparecem, porque as pessoas estão convivendo mais tempo. Agora, eu entendo que essa é uma lição de casa que nós estávamos adiando há muito tempo. Na verdade, a pandemia e o vírus, ele não é um inimigo. Ele é uma oportunidade de nós melhorarmos as nossas relações interpessoais e também a interpessoal. Eu preciso criar formas para que eu me sinta nutrida, capaz e competente de cuidar de mim e cuidar de outras pessoas que estão em volta. Nós temos potencial para isso, só que às vezes nós aproveitamos para acomodar no vitimismo e não fazemos uso do nosso potencial. Ok, doutora, é verdade. Com certeza, toda essa questão que a gente está vivendo da epidemia trouxe algumas reflexões para a humanidade que são inegáveis, né? Agora cabe a nós aproveitar esse momento para tirar lições valiosas, né? De sermos pessoas melhores. E voltando a falar sobre solidão, doutora Marilda, eu estava lendo sobre o assunto, né? E existem muitas pessoas hoje em dia que moram sozinhas. Até mesmo pelo ritmo da vida moderna, né? E essas pessoas, elas estavam dizendo em alguns depoimentos o seguinte, que sempre dá para driblar a solidão, mantendo às vezes uma rotina agitada, né? Então às vezes a pessoa fazia um exercício físico, estava com o seu dia sempre muito ocupada, e agora, com a epidemia, as pessoas elas têm que manter o isolamento social em casa. Então, assim, as pessoas se viram forçadas a estar dentro das suas casas e com isso, né, estando ali sozinhas, às vezes começam a levantar algumas questões que, de certa forma, elas evitavam por conta da rotina, né? Por exemplo, refletir como anda a própria vida. Às vezes a pessoa começa a pensar muito também nas frustrações, naquilo que não deu certo. São questões que as pessoas estão tendo que encarar. E esse sentimento de solidão, se ele for ampliado ou de certa forma alimentado, dando lugar, por exemplo, à angústia, a pensamentos negativos, a gente queria saber, pode ter consequências para a saúde das pessoas, seja saúde física ou saúde emocional? Sim, perfeitamente, porque a resposta imunológica a qualquer doença depende muito do nosso equilíbrio emocional. Quando as pessoas estão com sentimentos de solidão, de abandono, de tristeza, de depressão, o sistema imunológico não funciona muito bem. Isso faz com que a pessoa não consiga responder imunologicamente ao vírus, ter uma resposta, por exemplo, de saúde. Ela sucumbe ao sofrimento e sucumbe à solidão, à depressão e à doença. Então, manter o estado de ânimo, o estado emocional em alta é fundamental para que possa, quando houver o risco de contrair a doença ou contraindo a doença, a resposta seja positiva. Nós temos visto que quando as pessoas costumam ter muito mais do que precisam, e ainda assim elas estão queixosas. As pessoas, às vezes, que têm menos, elas reconhecem que têm. E as que têm demais estão olhando para a falta, não olham para o que tem. Então, o interessante, se for para dar um aconselhamento emocional, olha o que você tem, olha os excessos. Você usa tantos sapatos quanto você tem, você usa tantos vestidos quanto você tem, ou você vive num excesso, numa abundância, de forma que isso
te dá até uma sensação de vazio existencial. Ok, doutora, acho que essa questão que a senhora falou é muito importante, porque é um conjunto, né? A gente tem que cuidar do corpo, mas a gente precisa se preocupar também com a saúde das nossas emoções, da mente, né? Da alma. A gente vê que tem que trabalhar junto, né? Muito forte essa questão que a senhora falou aí da imunidade, porque a gente está vivendo um período que nós estamos, infelizmente, suscetíveis a essa doença, né? E como saber se o organismo vai responder bem? Então, você ouvinte, você internauta que está nos acompanhando, né? Se cuide também das suas emoções, porque faz parte para você manter a sua saúde em dia. Doutora, e o que dizer também a respeito daquelas pessoas que elas estão acompanhadas, mas se sentem sozinhas, né? Por que às vezes isso acontece? Tem pessoas que às vezes estão rodeadas de pessoas e se sente sozinho. Qual a orientação para esses casos? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, Liane. A solidão interna tem a ver com uma falta de preenchimento. Quem tem riqueza interior não padece de solidão. Então você tem que buscar o que falta na sua vida, o que te faz sentir melhor e preencher. Eu costumo ver quando a pessoa se sente útil arrumando um jardim, útil arrumando uma casa, o ato de cozinhar, que é um ato de amor, ou até ajudando uma outra pessoa, acolhendo uma família com necessidades especiais, ela preenche esse vazio existencial e não fica se sentindo tão desamparada no meio dos familiares. É muito interessante isso que a senhora falou, porque a gente poderia dizer que é importante as pessoas elas se conhecerem, né, e procurarem fazer aquilo que gostam, que se sentem felizes, que se sentem úteis, porque se existe o vazio, né, da solidão, é porque algo está faltando e precisa ser preenchido. Então, assim, a rotina de todos nós, doutora, mudou. A gente vai para uma próxima pergunta aqui. Mas, assim, você inclusive já comentou sobre isso, né, as oportunidades que as pessoas elas têm com essa epidemia de aliviar a solidão, se sentindo útil. E, assim, buscar se envolver em atos de doação, ajudar, por exemplo, com o acolhimento das necessidades do outro, com atitudes simples como, às vezes, comprar um mantimento, né, de comprar um remédio para um idoso, oferecer ajuda a quem precisa de uma forma geral, pode ajudar a lidar com esse sentimento de solidão? Seria um caminho, doutora? Sim, esse é um caminho, mas quando a pessoa, ela primeiro precisa cuidar de si. Ninguém consegue oferecer ao outro o que não tem. Então, se ela tem um vazio existencial, ela tem que primeiro preencher o seu vazio existencial, porque assim ela poderá se tornar uma cuidadora. Esse vazio existencial é muito particular. Cada pessoa tem uma forma de preencher. Às vezes, tem que descobrir. É um momento também, nós estamos tendo um momento de reflexão e de autoconhecimento. Não dá para jogar para debaixo do tapete as questões pessoais não resolvidas. Então, é um momento de auto-perdão, de auto-amor e amor ao próximo. Eu só consigo oferecer ao outro quando eu me entendo, me acolho e me seguro. Senão, eu não consigo oferecer ao outro a mão. Entende isso? Entendi, doutora, muito forte essa questão que a senhora levantou aí. Acho que nós estamos dando aqui no programa Jornada Feliz dicas realmente preciosas para as pessoas, né? Então, você que está nos acompanhando, né, querido ouvinte, que você possa tirar esse momento para reflexão, afinal, nós temos tempo para isso, né? Que você venha procurar se conhecer, se autoconhecer, né? E tem questões que são prioritárias. Se você não está se sentindo tão bem, olhe para dentro de si, veja o que está faltando, corre atrás, né, daquilo que você acredita que vai te fazer feliz. Doutora, eu estava lendo no seu perfil, a gente se conheceu pelo Instagram, né, e eu vi lá que você é escritora. A gente está curioso aqui, a gente quer saber um pouquinho mais sobre o livro que você escreveu. Conta pra gente aqui. Eu tenho alguns volumes aqui, se você quiser até sortear, eu posso te oferecer uns 3 volumes. Meu livro chama Perdas, Fatos e Versões. Legal. São crônicas, 50 versões de fatos da vida, de autossuperação. Foi publicado no tem ele em e-book
mas tem também o livro aqui, em papel, né? Então, se você tiver alguém, puder buscar aqui, quiser fazer, por exemplo, um sorteio aí na rádio, eu teria o maior prazer em estar oferecendo. Nossa, nós agradecemos, doutora. Pode ter certeza que eu vou buscar sim. A gente vai fazer o sorteio aqui na rádio. Nosso programa, assim, tem uma audiência de muitas pessoas que acompanham, às vezes até fora do país. Eu acredito que é uma necessidade das pessoas, a necessidade de cuidar realmente das emoções, né? Todo mundo está numa correria, mas a gente vê, por exemplo, os índices altos de depressão, as pessoas não conseguindo lidar com as perdas. Então, assim, parabéns pela sua iniciativa desse livro. E eu creio que a gente vai ter também a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Passando toda essa situação que a gente está vendo, que vai passar, né? Doutora, deixa aqui seu Instagram, também o pessoal que às vezes quiser te achar nas redes sociais, conhecer mais o seu trabalho. Eu acho que eu principal onde marido Coelho. Ok. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Queria agradecer. Foi de uma grande contribuição hoje você compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento dessa área conosco. Um abraço, estou à disposição. Não esquece de buscar seus livros não. Tá bom, vou buscar sim. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. Abraço. Abraço, tchau. Bom, gente, nós continuamos então aqui com o programa Jornada Feliz e agora nós vamos falar a respeito da Palavra de Deus, porque quando a gente fala de emoções, a Palavra de Deus também traz algumas orientações, né? E é por isso que muitas vezes nas igrejas as pessoas elas encontram vida, né? Encontram motivação. Às vezes você conhece uma pessoa que ela entra cabisbaixo, triste, e a gente percebe até na forma de se vestir que vai mudando. Então, assim, a gente está aqui com o pastor Marco Aurélio, que ele é da Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor Marco Aurélio, a gente sabe que a palavra de Deus, ela também é rica em falar dos sentimentos humanos, né? E assim, nós queremos saber o que a Bíblia diz sobre solidão, pastor Marco Aurélio. Esse sentimento que tantas pessoas estão sentindo com essa pandemia. Então, Liliane, acho que a primeira coisa que nós precisamos falar é que a solidão faz parte do humano. A Bíblia é um livro que revela Deus, mas ao mesmo tempo ela revela também os homens. E como nós somos também constituídos de corpo, alma e espírito, nós vamos encontrar na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que tiveram na jornada, nos seus ministérios, situações em que sentimentos afloraram. Nós poderíamos falar de Davi, de Jeremias, do profeta Elias, né? E também de Jesus. Agora, para a gente começar a falar um pouco dessa questão da solidão à luz na Bíblia, nós precisamos ir lá para Gênesis capítulo 1, verso 28, onde o próprio Deus ele diz: não é bom que o homem viva só. Então, de uma forma, no olhar de Deus para as pessoas, é que as pessoas elas vivam em relacionamento. Deus criou o homem para que ele fosse um ser relacional, não para que ele vivesse solitário ou em isolamento. E uma questão importante também à luz da Bíblia é que nós vamos encontrar vários textos onde o próprio Deus ele fala da sua presença ao lado da gente. Poderíamos citar aqui, por exemplo, o Salmo 23, verso 4, ainda o salmista Davi, aliás, falando da experiência dele com Deus, né? Do pastoreio de Deus sobre a sua vida, ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ainda que Davi enfrentasse circunstâncias desafiadoras, perigos, ainda que ele se encontrasse sozinho, ele tinha uma certeza, a certeza que Deus estaria presente com ele. Então a Bíblia ela dá para nós de homens que se sentiram solitários, sozinhos, mas ao mesmo tempo nós encontramos também palavras, versículos que falam dessa presença na vida do ser humano. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Elias, talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem que teve um ministério muito intenso, é que depois de um confronto com os profetas de Baal,
ele se sentiu sozinho. E ele fala isso no capítulo 19, no verso 10. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuro matar. Ou seja, depois de uma ação ali, de um confronto com muita intensidade, Elias sentiu esse sentimento de solidão. E o interessante nessa história é que Deus se manifesta para ele e fala para ele: olha, Elias, você não está sozinho, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante dos outros deuses. Ok, pastor, eu acho assim, muito interessante essa parte que o senhor falou a respeito do que a palavra de Deus nos orienta sobre solidão, e principalmente a questão do relacionar-se, né? Que Deus ele quer que nós venhamos nos relacionar. E eu acho assim que um dos caminhos são as pessoas aceitar que muitas vezes a vida ela tem intempéries, né? E muitas vezes enaltecer aí a capacidade de se solidarizar, de ter empatia com o outro, de amar ao próximo, porque isso faz parte do relacionar, né? E a melhor forma de a gente aceitar que nós não estamos no controle dessa situação que todos nós estamos vivendo aí, que nos causa sofrimentos em diferentes níveis, é voltar de fato a valorizar os laços humanos, né? Como forma até mesmo de uma proteção social. E nunca a gente foi tão dependente uns dos outros, né? E talvez por isso nunca tenhamos sido tão significativo um momento como esse que a gente está vendo, de realmente refletir, de olhar para dentro. E quando a gente fala de sociabilidade, pastor Marco Aurélio, do ser humano, não é apenas uma teoria, né? Mas tem estudos, inclusive, que comprovam que a solidão ela pode levar a sérias consequências. Os efeitos, por exemplo, sobre a saúde, eles são comparáveis aos da obesidade, abuso de álcool e de fumar 15 cigarros por dia, aumentando aí o risco de morte prematura em 30%, que é o que a doutora Marilda falou conosco, né? Então, a pessoa ela tá com aquele sentimento negativo, aquela tristeza, né? Aquele sentimento ruim. Se a pessoa vier adoecer, ela tem menos chance de que o seu organismo venha responder bem àquela doença, né? E antes mesmo da quarentena, eu trouxe aqui um dado muito interessante para nós falarmos aqui no programa. A solidão, ela já é uma questão mundial. Em 2018, né, você, querido ouvinte internauta, por exemplo, o Reino Unido para enfrentar o problema no país, né? E o levantamento feito em 2017 pela Sociedade de Geriatria e Gerontologia de São Paulo revelou que 29% dos brasileiros temem a solidão, né? E diante aí desse temor, desse medo que inclusive os brasileiros têm, pastor Marco Aurélio, nós queremos saber mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus traz alguns conselhos para as pessoas vencerem a solidão? Sim, claro que sim. Talvez ainda na linha da presença de Deus, nós temos um outro texto que está lá em Isaías 41:10 que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós precisamos, Eliane, nos apropriarmos daquilo que a palavra de Deus diz em relação ao que Deus ele nos proporciona. E uma das coisas que Deus mais nos proporciona na nossa relação com Ele é a sua presença. Amém. Nós vamos ver, a gente vê isso também em Mateus capítulo 1, quando o anjo diz que e ele será chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E no capítulo 28, também no verso 20, quando Jesus está indo assunto aos céus, ele diz: e certamente estarei com vocês todos os dias. Então a Bíblia nos conduz a isso, a nos apropriarmos da presença de Deus, mesmo que a gente esteja nos sentindo isolados, porque a solidão é aquela coisa de você não se achar pertencente ao grupo, você se sentir isolado, solitário, sozinho. Mas quando a gente olha, como você está abordando agora, no aspecto espiritual, nós nunca estamos sozinhos. Nós talvez não tenhamos pessoas ao nosso lado, mas Deus sempre estará presente ao nosso lado. Ele diz para Josué também no capítulo 1,
que não te desampararei, nem te abandonarei. Então termos essa convicção. E a Bíblia também nos diz, em outros textos também relacionados a isso, capítulo 1, verso 23, já falei que é Deus conosco. Agora, Liliane, uma questão interessante quando nós olhamos para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus. Jesus, ele sentiu solidão e ele se sentiu sozinho, mas são duas coisas diferentes. Jesus sentiu solidão quando ele foi orar e convidou ali 3 dos seus discípulos e orou durante um tempo, voltou. E ele voltou, eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. Jesus sentiu solidão, mas em um outro momento do ministério de Jesus, um pouco antes dele escolher os 12 discípulos, o texto diz que ele foi ao monte, orou, passou a noite toda e voltou a escolher os 12. Ele decidiu estar sozinho. É interessante esse contraditório, esse antagonismo entre solidão e estar sozinho. Talvez estar sozinho relacionado à questão da solitude. Estar sozinho, solitude é quando eu quero estar sozinho. Talvez quero ter aquele momento, isso, para ter o foco em alguns objetivos, propósitos. Exatamente. E na nossa vivência espiritual, às vezes estarmos sozinhos é importante para que nós possamos buscar ouvir a voz de Deus, em oração, de Deus. tirar um momento meditando ali na palavra. Isso, e é difícil às vezes também quando a gente quer ter pessoas ao lado e não temos, a gente sente solidão, né? É verdade, pastor. E quando nós falamos desse sentimento, a gente sabe que a solidão, ela vem acompanhada de outros sentimentos também, né? Então as pessoas, elas começam às vezes a sentir tristeza, né? E faz parte até mesmo desse momento, essa situação que as pessoas estão vivendo aí com o isolamento social. E existe também, às vezes, uma dimensão de perda, de prejuízo, porque as pessoas ficam imaginando, como vai ser o futuro, né? A minha empresa, a minha família, ao que tudo indica, isso de alguma forma, essa epidemia vai alcançar todas as pessoas, algumas perdas todos nós vamos ter, né? Então, por mais doloroso que seja esse período, ele implica numa dimensão importante da nossa vida de realmente refletir, né? E isso aí vai caber a cada indivíduo, a cada um de nós, de tentar se reconstruir, mesmo diante das perdas, mesmo diante das dificuldades que cada um de nós vamos ter e retomar aí a nossa história, o reencontro com as nossas faltas. E a gente sabe também, pastor Marco Aurélio, que vem sentimentos de raiva, porque às vezes a pessoa está diante de uma situação que ela queria fazer algo, mas essa epidemia nos mostrou o incontrolável, né? Nos mostrou aquilo que não está no nosso alcance. E às vezes a raiva, quando a gente fala de raiva, ela é um sentimento instintivo, né? Que tem ali a função de defender o nosso organismo, mas além disso, é um sentimento também de não aceitação da realidade, né? Das pessoas recusarem aquilo que está sendo imposto. Por isso, às vezes acaba se tornando um sentimento difícil de ser vivido, porque essa recusa também se estende para outras pessoas que nos cercam e às vezes acabam sendo atingidas por esse sentimento na realidade que às vezes estamos vivendo. E há também os casos, como eu falei aqui, pastor Marco, com a doutora Marilda, né, de pessoas que elas não moram sozinhas, mas que estão encarando a solidão, mesmo estando com pessoas presentes dentro da própria casa, né? Então, às vezes a pessoa está em casa com a família e pode vir a sentir esse sentimento devido à falta de interação, né? É aquela família que às vezes eles estão na mesma casa, mas não tem aquela conexão com o outro. Vamos dizer, as pessoas estão sempre conectadas, às vezes com questões do dia a dia, do seu trabalho, às vezes na internet, mas não tem aquela conexão com o outro. E muitas vezes, apesar de estar numa convivência, essas pessoas não se veem, não se conectam, né? Então, eu acredito que a gente pode falar aqui que um dos caminhos para superar esse sentimento de solidão, até mesmo quem está acompanhado, é investir num tempo de qualidade, né? Com as pessoas, investir nos relacionamentos, nos laços humanos. E a gente vê isso até nos índices que a epidemia trouxe para nós. Por exemplo, nós verificamos que houve um aumento no número de violência doméstica. O senhor deve até ter acompanhado esses dados aí pelos noticiários, né? Isso mostra o que é para nós, né? Você ouvinte internauta, que tem algo que não está bem nas pessoas, né? Porque diante de uma epidemia, as pessoas ainda agem com violência, e mesmo que
a violência ela esteja por aí, isso é uma situação muito desagradável, né? E a gente vê também o aumento de divórcios aumentou nessa época agora da pandemia. Então, assim, a questão da solidão, acho que a gente pode falar aqui, pastor Marco Aurélio, que é a questão da qualidade também de companhia. Não é só estar com alguém ali, tem que ter qualidade nos laços humanos, nos relacionamentos, nas conexões um com o outro, que eu acho que é o que estava, de fato, faltando nessa sociedade que a gente está vivendo, né? E às vezes, assim, por exemplo, a pessoa está em casa, tirar um tempo para conversar com os filhos, para dialogar, para brincar, conversar com a esposa, né? Ter aquele momento de um cozinhar para o outro, porque essas trocas, elas podem amenizar, às vezes, a aridez do dia a dia e dar um tempo de qualidade, né? Então, aí fica até aquela máxima que o povo fala, antes só que mal acompanhado. Então, tem que ser em boa companhia, né? De estar realmente ali. E a palavra de Deus fala, pastor Marco Aurélio, que a gente é corpo, é alma, é espírito. Na sua opinião, pastor, já que a gente falou tanto de solidão aqui nesse programa, por que Deus permite a solidão? É possível tirar algum aprendizado desses momentos? Então, tudo que acontece porque existe a permissão de Deus. A questão da solidão está muito conectada à questão do humano. Deus não criou máquinas, Deus criou pessoas. Não criou robôs, não né? Criou robôs. Então, a gente opta, a gente escolhe. É claro que em alguns casos a solidão pode ser até algo patológico, que aí a doutora, né, que Sim, falou conosco, né? agora, ela... Interessante, eu achei interessante a fala que ela disse, que as pessoas precisam se autoconhecerem para identificar qual é a insatisfação da sua vida, né? O que está faltando para a pessoa preencher aquele vazio? O que eu posso fazer que vai me fazer feliz, para preencher, né, aquele vazio, no sentido de que as pessoas querem até ajudar o outro, mas tem que tirar o tempo para si mesmo. Exatamente. Então, Liliane, como somos seres, pessoas humanas, na nossa Constituição, Deus permite que nós, através das nossas ações, a gente possa escolher sermos pessoas relacionais ou nos retrairmos e nos tornarmos pessoas talvez introvertidas ou que prefiram não estarem muito abertas a relacionamentos. Então Deus, ele permite que nós façamos as escolhas na nossa vida. Livre-arbítrio, né, pastor? Só que nós temos que entender que essas escolhas nos projetam. Essas escolhas é que nos fazem ser quem nós realmente somos. E é por isso que é importante a gente pegar tudo que está sendo falado aqui e refletir sobre isso. Uma coisa importante que você falou, que eu peguei também, a gente construir relacionamentos significativos. A gente aprender e querer estar ao lado de pessoas que vão agregar valor. Pessoas que vão nos ajudar. Porque se eu me envolvo com pessoas que não têm o que me oferecer, ou que talvez vão me oferecer coisas que serão ruins para mim, em um certo momento eu vou me frustrar com essa situação toda e vou me isolar. Uma outra coisa também interessante é não ficarmos gerando demais expectativas no outro, a questão que a doutora falou, que você acabou de abordar. Nós precisamos nos definirmos e não ficarmos dependendo do que o outro vai nos dar. A minha felicidade não está no outro. Eu tenho que ser o autor da minha história e entender que há um Deus que coopera comigo em todo o tempo. Deus, na minha história, Deus caminha comigo o tempo todo. Se acontece algo de ruim, não foi Deus que projetou isso, foi fruto da minha escolha que Deus permitiu que eu a fizesse. É verdade. Pastor, muito boa essa fala sua. Pastor Marco Aurélio, deixa para nós então aí uma última palavra sobre o que Deus quer falar, né, ao coração da pessoa que se sente solitária. Eu sei que há muitas mensagens na palavra de Deus a esse respeito, né, mas gostaria que você falasse de algo que Deus tocou no seu coração para transmitir essa mensagem hoje para nós. Tá, eu quero voltar, Liliane, à experiência de Elias, porque eu acredito que é algo muito forte. E que, não sei se tem algum pastor nos ouvindo. Ele estava vivendo um momento de pressão, né, pastor? Como as pessoas estão vendo hoje. Exatamente. Ele estava sendo ameaçado. Isso fugiu ao controle dele. E acabou gerando
sentimento de solidão, de tristeza, de raiva, né? Solidão, tristeza e raiva andam juntas. Infelizmente. Né? É verdade, uma atrai a outra. E Elias, ele vivenciou isso. Agora, o que eu acho maravilhoso nessa história é que no momento em que ele achou que ele estava sozinho, que ele pediu a morte, Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele. Então, o que você que talvez está enfrentando um momento de solidão precisa entender? Deus se revela no meio da nossa solidão. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Elias ouviu a voz de Deus. Né? Deus falou com ele. Deus nutriu Elias. E a palavra nutrir aqui no sentido de proporcionar a ele alimento. Eu acredito que também uma coisa importante para que a gente trate da solidão é a gente se preocupar mais com o nosso corpo, né? Porque a solidão não vai me isolar. Eu vou entrar para dentro de um quarto, vou ficar ali fechado e ali vou desencadear a tristeza, a raiva, talvez depressão e outras coisas mais. Então Deus aqui, ele cuida tanto da parte emocional de Elias quanto da parte física. Elias, levanta e come. É verdade. Né? Então, ouvir a voz de Deus em meio à solidão é muito importante. Não se feche para Deus. Por mais que seja difícil, mas esteja aberto e sensível à voz de Deus, aquilo que Deus vai falar. E cuide do seu corpo. Quando a gente não entregue os pontos, né, pastor? Quando a gente está em crise, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de sair. A gente tem que lutar contra isso. Porque senão a gente entrega os pontos e a gente se torna presa fácil desse sentimento, dessa emoção que desencadeia coisas muito mais fortes na nossa vida. Então, ouça a voz de Deus. Tira um tempo para orar, para ler a palavra, né, pastor? Tem várias lives bacanas no Instagram, no Facebook, pessoal falando a respeito da palavra de Deus. Busca o conhecimento, porque Deus vai falar através de tudo isso, né? As circunstâncias, Deus está falando com a gente sempre nas circunstâncias. Isso, também. Nutra o seu relacionamento com Deus, nutra através do que você falou agora, através da oração, da palavra. Louvores, né, pastor? Os louvores, nossa, tocam a gente de uma forma profunda. Chega em casa, você está sozinho, coloca um louvor lá para tocar, coloca mais alto um pouquinho para que isso possa interiorizar em você. E Deus fala com a gente tanto através do louvor, né, Liliane? Sim, e essa questão que você está falando é tão interessante do louvor que eu lembrei aqui agora. Pastor, eu vi uma pesquisa que inclusive passou numa emissora de televisão essa semana. Fizeram uma pesquisa para saber o tipo de música que os brasileiros estão mais ouvindo com a pandemia. E olha só, pastor Marco Aurélio, as que estão em primeiro lugar são músicas que têm a letra e a melodia assim mais melancólica, triste, meio que pro lado depressivo. Olha. Então, assim, a música também tem uma grande influência no nosso emocional, naquilo que nós estamos ouvindo ali, e a sua mente vai trabalhando, vai pensando. Então, acho que é uma dica importante que a gente pode falar aqui para as pessoas que querem manter a sua saúde emocional em dia, né, tá ali a sua alma bem, é realmente escutar louvores, né, se encher daquilo que pode te trazer esperança, vida, fé, fazer você olhar para frente, né? Isso, vai fazer uma caminhada, coloca um foninho. Hoje é muito comum isso. Hoje eu pedalei, né? Fui pedalar de manhã, coloquei um foninho, fui ouvindo sermão e orando e falando com Deus. A gente aproveitar os momentos que temos e não ficarmos pensando só, talvez uma outra dica, pare de ficar pensando só naquilo que é crise e problema na sua vida. Tira os olhos disso, olha para Deus, olha para a solução, olha para aquilo que traz esperança. Tem muitas pessoas que estão angustiadas e desesperadas porque elas estão olhando só para a pandemia, só para as notícias dos jornais sensacionalistas que falam de morte. Eu tenho postado no grupo da igreja as notícias que eu tenho visto de vida. Tantas mil pessoas foram curadas, estão pesquisando vacinas agora que daqui 2-3 meses vão estar à disposição das pessoas. Nós precisamos também compartilhar as notícias coisas boas, boas, né? Isso é importante. É verdade, pastor Marco Aurélio, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Jornada Feliz, né? Acredito assim que a gente deu aqui umas dicas muito valiosas para mostrar um caminho para as pessoas vencerem esse sentimento de solidão. E acho que o mais importante a gente pode falar, gente, tudo isso que a gente
tá vendo por aí, que tá acontecendo, né? Assim, a gente tem que ter os devidos cuidados hoje, sim, devido a essa pandemia, que ela é real, ela tá aí. Vamos enfrentar muitas dificuldades, todos os países vão enfrentar, isso é fato. Mas vai passar, né, pastor? Vai passar. E Deus está ali do seu lado, do nosso lado, e está ali sempre pronto a ouvir um coração sincero, né? Então, a palavra de Deus é muito clara. Se você se aproximar dele, ele vai aproximar de você. Se você chamar ele, ouvinte internauta, ele vai vir. Então, abra seu coração, né? Não alimente sentimentos negativos. Existe uma solução para tudo, né? Então, assim, pastor Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu que te agradeço, Liliane, mais uma vez por essa oportunidade e parabéns. O seu programa, ele faz bem para nós, para a cidade de Uberlândia. Que Deus continue te usando nas suas multi-áreas, que você faz muita coisa, né? A gente tem te acompanhado aí. Que Deus use você cada vez mais. Deus abençoe os colegas que estão aqui também com a gente. Amém. E você que nos ouviu e nos viu este pelo Facebook, um grande abraço. Que Deus possa visitar você com a sua graça, com o seu favor. Pastor Marco Aurélio, fala um pouquinho também sobre a sua igreja. Vai retomar os cultos agora domingo. Deixa aí o seu Insta, Facebook, né? Os horários de culto, o pessoal quiser conhecer. Nós vamos retornar amanhã às 19h30. Nós estamos ali na rua Dolorita Elias do Nascimento, 520, no bairro Viviane, na rua do Breta São Jorge. E o nosso Instagram é presbiteriana.r.f, ok? Provavelmente estaremos transmitindo o culto também via Instagram. E você que não está congregando em igreja nenhuma, você é nosso convidado para estar com a gente. E estamos ali para levar uma palavra de fé, de esperança e de amor. Amém? Ok, pessoal, essa foi nossa hora do bate-papo, tratando sobre emoção hoje, e a gente está aqui até as 15h30. Eu convido vocês a continuar conosco, você internauta, né? Você que está acompanhando aí pelo Facebook, acompanhando aqui pela rádio, porque a gente ainda vai ter momento da palavra, vai ter momento de oração. Você pode entrar em contato aqui na rádio no 3216-3202, deixar seu pedido de oração. E eu vou trazer uma palavra muito especial para vocês para essa semana. Eu sei que muita gente fica esperando, né? E nós vamos falar sobre como você pode transformar a tristeza em esperança. Será que é possível? A palavra de Deus diz que sim. Daqui a pouco eu vou te contar, ok? Então fica com a gente, vou deixar vocês com um breve louvor e já já nós voltamos com o momento da palavra.